Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estudar 4 capítulos do Novo Testamento. Eu pessoalmente gosto quando a gente tem poucos capítulos, porque a gente pode ponderar os versículos com bastante cuidado e tempo. Vocês têm 7 dias da semana para poder estudar estes capítulos, que são Mateus 14, Marcos 6 e João 5 e 6. Esses capítulos vão falar dos mesmos eventos, por isso é legal, depois que você dá uma lida em cada um dos capítulos, você voltar e fazer um exame comparativo. Então você pega, por exemplo, lá em Mateus 14, quando Jesus está alimentando os 5.000. A gente fala 5.000, mas vocês vão descobrir em sua leitura que eram 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então isso chegava fácil aí a 10.000 pessoas. Quando vocês fizerem esse estudo de Mateus, peguem o relato de Marcos, adiciona uma camada e depois adiciona a camada de João. Quando vocês fizerem esse estudo usando os evangelhos, vocês vão receber uma visão mais completa sobre como se sucederam os eventos. Por exemplo, para mim é muito interessante que a visão íntima de João tenha notado que Jesus, no momento que surgiu o problema, porque estava ficando tarde, como que a gente vai alimentar o povo? Ele se dirigiu a Filipe e perguntou: Filipe, e aí? O que a gente faz? Né? Os outros relatos não têm essa conversa de Jesus com os 12 para ver como vai solucionar esse desafio de alimentar tanta gente. Aí também João acrescenta que André, ele disse, olha, aqui tem um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe, mas isso não vai ser suficiente, né? Então é legal como João, ele traz esse relato mais íntimo. Não significa que João é mais detalhista em todos os aspectos. Vocês vão ver que, por exemplo, quando Jesus anda sobre as águas, não é João que fala sobre Pedro. Então, talvez João não estivesse no barco, não sei, ou talvez ele achou que não devia mencionar isso no relato dele. De qualquer maneira, nós somos gratos porque outros evangelistas adicionaram essa informação e nos deram uma lição tão importante. Então, vamos à lição, começando lá em Mateus 14. Aqui vai falar da morte violenta de João Batista. E eu acho que Marcos, ele dá mais detalhes, então depois que vocês lerem Mateus, corre lá para Marcos, para poder entender outras coisas que não estão nesse relato, como, por exemplo, o sentimento tanto de Herodes como de Herodias, a cunhada que Herodes queria ter como amante. E João Batista denunciou isso, dizendo: você não pode tomar a mulher do seu irmão. Só que ela odiava, né? Diz aqui a escritura que ela não gostava mesmo de João Batista. E teve um plano para poder matar João Batista. E o plano dela era o seguinte: pegar a sobrinha de Herodes, fazer com que ela dançasse na frente do rei. E ele então jurou, diante de outros, que daria tudo o que ela quisesse. Mal imaginava ele que, depois que ela consultou a mãe, voltou com o seguinte pedido: me dá a cabeça de João Batista num prato. Herodes se perturbou. Sabia que João Batista era um profeta de Deus, mas ficou numa posição difícil. Difícil para um homem iníquo, né? Só pode, porque onde já se viu, você vai cumprir o seu juramento ou você vai preservar a vida de um profeta? Para mim é muito claro, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas ele, temendo por causa desse juramento que tinha feito diante de outros, falou: tudo bem, me traz a cabeça de João Batista. E assim, o grande profeta que havia preparado o caminho do Salvador deixou a vida mortal, uma morte muito violenta. Muitos profetas anteriores haviam tido mortes violentas e João Batista não seria o último. O próprio Salvador Jesus Cristo cumpriria sua missão terrena numa morte muito violenta, bem como vários apóstolos. Mas isso foi terrível. Isso deixou o Salvador Jesus Cristo muito triste, porque depois que os discípulos de João Batista colocaram no sepulcro, né, o corpo,
de João, eles foram anunciar a Jesus. E no versículo 3 de Mateus 14 nós lemos: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, um lugar solitário. João Batista e Jesus, como eu tentei enfatizar nas lições anteriores, eram amigos, eram primos, amavam um ao outro. Jesus honrava João Batista, dizendo que dos nascidos de mulher não havia maior. João disse: é necessário que ele cresça e eu desapareça. E levava os discípulos para Cristo. Alguns dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo antes haviam sido discípulos de João Batista. E quando Jesus ouviu isso, ele ficou triste. E ele foi para um lugar deserto. Já aconteceu com você quando você perde alguém especial para a morte, né? Quando essa pessoa é transferida para o outro lado do véu, você fica triste, precisa de um momento a só. Precisa de um momento para refletir, para pensar sobre o plano eterno, para chorar, né? Porque as escrituras dizem que nós temos que chorar pelos nossos mortos, embora nós saibamos que vamos reencontrá-los com toda certeza. Ainda assim, a separação ela é triste. E Jesus estava assim, nesse sentimento. Mas o que aconteceu? E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Quer dizer, não deixaram Jesus chorar por João Batista. Seguiu uma grande multidão. E quando Jesus saiu desse lugar, que ele estava mais isolado, e viu aquela multidão, foi movido de íntima compaixão. Eu adoro essa expressão nas Escrituras, porque Jesus parou de pensar na própria dor, no próprio sofrimento, e começou a ver a necessidade daquelas pessoas. Ele tinha uma empatia perfeita. Ele sabia que elas precisavam de nutrição espiritual. Muitas delas precisavam ser curadas fisicamente, é verdade, mas todas elas precisavam ser curadas espiritualmente. Eles procuravam salvação para a alma delas. Por isso ele curou seus enfermos. Caindo a tarde, os seus discípulos aproximaram-se-lhe, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si, porque esses 5.000 homens com suas mulheres e filhos, quer dizer, mais de 10.000 pessoas provavelmente, como que a gente vai alimentar? Aqui não tem comida. Eles precisam ir buscar comida nas cidades, porque como que vão passar a noite aqui? Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que vão, dai-lhes vós de comer. Agora, como eu falei para vocês, vamos para João, porque eu acho que o relato de João, ele acrescenta um detalhe interessante sobre essa conversa. No capítulo 6 de João, no versículo 5, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe, respondendo-lhe: 200 denários de pão não lhe bastarão para que cada um deles receba um pouco. Denário era o salário que um trabalhador pobre recebia um dia, né? Depois de ter trabalhado intensamente, ele recebia um denário. Então, se tiver 200 denários para comprar pão, ainda não vai bastar, né? Quer dizer, talvez baste para cada um receber um pouquinho, mas talvez nem isso. Ele disse: não lhe bastarão para que cada um deles receba um pouco. Então a gente precisa de muito mais. E então ele realmente ficou preocupado. E aí dos discípulos lá, que era o irmão de Pedro, né, André, ele já se aproximou, vendo que tinha esse desafio, e disse assim: olha, tem um rapaz aqui que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Eu não sei se próximo daquela conversa entre os apóstolos estavam alguns da multidão, e entre eles esse rapaz com os peixinhos e o pão. Talvez até tivesse uma proximidade com André. Poderia ser filho dele, amigo dele,
O fato é que esse rapaz foi falar com André e André comunicou para Jesus e para os demais: olha, esse rapaz, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas aí, imediatamente após apresentar aquilo, ele já questionou: mas o que serve, né, isso aqui? Tão pouco para uma multidão tão grande. E eu quero parar um pouco e pensar sobre esse rapaz que é mencionado aqui rapidamente, né? A gente lê o relato do milagre de Cristo multiplicando e abençoando aquelas pessoas, mas não para às vezes para pensar nesse detalhe. Havia um jovem, poderia ter a idade de um diácono, né? 12, 13 anos, que trouxe o seu lanchinho, talvez para ele e seus amigos, ou para ele e sua família, e estava disposto a compartilhar, ainda que isso fosse pouco. O que ele fez foi entrar em contato com esse apóstolo e dizer: é isso que eu tenho, essa oferta. Meus irmãos e minhas irmãs, a matemática do Senhor é bem diferente. E o que para nós parece pouco e irrelevante, para Deus é aceitável. E Ele faz milagres com o nosso pouco. Foi graças àqueles peixinhos e aqueles pãozinhos que uma multidão de 5.000 homens, mais as esposas e filhos, o que dá talvez mais de 10.000 pessoas, foram todos alimentados e ainda sobraram 12 cestos cheios de alimento. Isso não é incrível? Mas tudo começou com a oferta humilde, porém generosa, de um dos fracos e simples, alguém que poderia ser desprezado como insignificante. Assim também, meus irmãos e irmãs, não pense que a sua oferta de serviço, talvez visitando como ministrador uma irmã algumas horas do dia, ou a sua oferta de jejum todo mês que você faz, procura ser generosa, mas ainda assim, né, não consegue doar muito porque não tem muitos recursos. O seu dízimo pago 10% de sua renda, ainda que não seja muito, todas essas ofertas de tempo, dinheiro, quando você se dedica ao Senhor, essas coisas são válidas, são observadas por Ele, são recebidas com gratidão e são multiplicadas. As bênçãos, elas são ampliadas de uma maneira que nós nem podemos entender, assim como não podemos entender como esse milagre aconteceu, né? Mas o fato é que aquelas muitas pessoas foram nutridas. Elas receberam alimento espiritual. Elas receberam alimento material também, porque elas foram saciadas quando o alimento foi distribuído. Como o Senhor fez isso? Ele dividiu aquele grande grupo em 100, depois em 50, encarregou os discípulos dele de distribuírem o alimento e era multiplicado. Cristo já havia feito um milagre para 4.000 pessoas e agora muito mais pessoas haviam testemunhado esse grande milagre. Mas antes disso acontecer, também tem um detalhe que João diz aqui, ó. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. A primeira coisa que Jesus Cristo fez quando olhou aquele alimento foi dar graças a Deus. E nós precisamos também agradecer ao Pai Celestial por nossas bênçãos, por nossa roupa, por nosso alimento, por nossa família, pelas coisas que o Senhor nos concede. E vivendo nesse espírito de gratidão, nós vamos ver a multiplicação do poder de Deus na nossa vida. Também é importante a gente ver que Jesus Cristo salientou o que eles tinham e não o que eles não tinham. Nós todos somos culpados, em maior ou menor grau, deste pecado, que é o pecado da ingratidão. Muitas vezes nós ficamos pensando nas coisas que nós não temos, né? E questionando: nossa, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho o melhor carro, não tenho uma melhor TV, não sou casado, não tenho filhos, tenho essa dificuldade, fulano não tem, e a gente se compara.
e a gente é materialista. E pensando em todas essas coisas, cresce em nós um espírito de ingratidão. E é um pecado muito sério, porque a ingratidão, além de nos manchar espiritualmente, ela impede que vejamos as coisas como realmente são. A gratidão, por outro lado, abre nossos olhos espirituais e nos concede o espírito da verdade. Nós podemos ver as coisas como são, e nós vemos as coisas de modo maravilhoso, otimista. Nós passamos a ser gratos pelos peixinhos e pelos pães que nós temos, em vez de ser ingrato pelo que está faltando. E a gratidão, eu testifico para vocês, leva a milagres. Então, tente fazer isso como exercício. Todos os dias faça uma oração de gratidão ao Pai Celestial. Algumas pessoas, elas acharam válido seguir uma dica do Elder David Abedner de fazer uma oração apenas de gratidão. Em vez de acrescentar pedidos durante a prece, elas decidiram, aquela oração específica que você pode fazer em um dia ou pode fazer uma semana só desse exercício, apenas agradecer. Agradecer pelo dia, pela família, pela vida, pela saúde, agradecer pelo conhecimento do Evangelho que Deus te dá, agradecer pelos profetas, agradecer pelas Escrituras, agradecer pelo ar, pelo frio, pelo calor, agradecer pelo trabalho, pelos estudos, agradecer pela capacidade de pensar, de se movimentar. Tantas coisas nós temos para agradecer. Então, meus irmãos, façam esse exercício. Contem as bênçãos que Deus vos dá. Eu prometo que seus olhos vão se abrir e uma multiplicidade de bênçãos serão percebidas. Uma outra lição que eu gosto desse milagre está em João 6, no versículo 12, que diz: quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. O Senhor não gosta de desperdício. Ele criou essa terra maravilhosa e ele disse: há bastante e de sobra. Ele colocou nesse planeta recursos maravilhosos para o nosso bem-estar. Mas alguns de nós são culpados de desperdício. Desperdício de alimento, desperdício de vestuário, desperdício dos recursos que Deus nos concedeu. Nós muitas vezes somos egoístas com os bens que o Senhor nos deu e nós preferimos jogar no lixo em vez de compartilhar aquilo que excede. E se nós tomamos cuidado para não desperdiçar o alimento que Deus bondosamente nos concede, nós às vezes desperdiçamos o nosso tempo. Desperdiçamos nosso tempo com coisas frívolas. Nós ficamos olhando programas na TV ou na internet por horas e horas, em vez de estudar as Escrituras. Nós perdemos nosso tempo com comentários, política, ou com discussões sobre times de futebol que muitas vezes levam à discórdia, à briga, em vez de ter conversas edificantes. Não que falar de política, futebol, eu só peguei como exemplo, seja algo intrinsecamente errado. É bom falar dessas coisas e é importante que falemos delas. Mas entende o ponto que eu quero trazer? Às vezes nós ficamos debatendo tanto, apenas para querer provar que nosso ponto de vista é superior ao do outro, e não estamos dedicando nosso tempo nas coisas que realmente importam. Então, nós não podemos desperdiçar. Jesus, ele não desperdiçava. E nós também não podemos fazer isso. Aqueles 12 cestos que sobraram foram recolhidos, guardados e usados apropriadamente. 12. Também é um número simbólico. Vocês veem, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. 12 significa a plenitude do Senhor para a obra de sua glória. Depois daquele grande milagre, a reação do povo foi de tornar Jesus rei. Olha aqui, um grande profeta que pode prover
alimento para nós. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se, ele só para o monte. Ele não queria as honras dos homens. É verdade que ele era o rei daquele povo, nascido na linhagem real de Davi, o filho do homem de santidade, tinha direito a reinar, mas não era o momento, não era naquela ocasião que ele deveria receber a glória dos homens. Aliás, Jesus entendia que aquele povo, vários deles, não estavam vendo Jesus como o Senhor e Salvador, que ia ajudá-los no caminho da salvação. Eles estavam vendo Jesus como um provedor de alimento, sem que houvesse necessidade que eles trabalhassem. Eles queriam seguir Jesus, muitos deles, pelo alimento que perecia. E daí é que surge um discurso notável do Senhor aqui em João 6, que é o discurso do pão que desce dos céus. E antes dessa ocasião, né, vai acontecer aquele milagre de Jesus andando sobre as águas, que eu vou falar daqui a pouco, mas eu quero continuar nessa esteira aqui, falando para vocês sobre o pão da vida. No versículo 26, Jesus responde e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Então, aquelas pessoas, elas tinham seguido Jesus não por causa que ele era o Salvador do mundo, mas porque ele providenciou comida de graça. Jesus disse para elas: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este selou o Pai, Deus. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Então, o que eles estavam querendo era um sinal. Eles estavam querendo que Jesus providenciasse mais alimento. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Eles continuaram sem entender e disseram ao Senhor: dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de nenhuma maneira o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou, que é o Pai, é esta: que de todos quantos me deu, nenhum se perca, mas que eu ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é essa: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Que poderoso discurso do Salvador! Moisés não deu o verdadeiro pão do céu. Realmente o maná descia sobre a casa de Israel 6 dias da semana. No último, né, antes do sábado, descia em dobro, para que eles não precisassem colher no próximo dia. O Senhor os abençoou com esse milagre, mas o verdadeiro pão, o símbolo disso, era o Senhor Jesus Cristo. Ele era o verdadeiro pão que descia dos céus. Ele daria salvação e vida eterna.
Mas aquele povo, o estômago já estava roncando de novo, lembrando dos peixinhos e dos pães que haviam comido no dia anterior, né? Porque alguns deles haviam pegado barco, viajado, seguido Jesus, não toda a multidão, mas alguns estavam querendo esse alimento. E aí, quando o estômago roncou, não estou entendendo. Quer dizer, você está dizendo que você é o pão do céu e que a gente não vai ter mais comida gratuita? 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desce do céu. E não só você não está dando pão para nós, como você está dizendo que você é o filho do homem de santidade. Ficou muito claro para eles que Jesus, depois desse discurso, dizia que era o Messias, não apenas o Messias, como o próprio Filho do Pai Eterno, que tinha uma relação tão íntima com Deus, que cumpria a vontade do Pai, que faria com que nenhuma alma se perdesse, ou seja, todos ressuscitariam, todos teriam a oportunidade da salvação. Então eles murmuraram, porque os judeus diziam: como assim ele está falando que ele é o pão que desceu do céu? E no 42, não é esse Jesus, o filho de José, cujo o pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele desci do céu? Em outro relato dos evangelistas, vocês vão ler, que eles falam: mas não está aqui os irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus? Quer dizer, Maria teve outros filhos com José depois. Como assim? A gente sabe de onde você veio, a gente está vendo que você tem um modo de falar. Então, como você está dizendo que você é divino, mas a gente sabe tua origem, que você cresceu aqui entre nós, como assim? Né? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, senão aquele que é de Deus. Este viu o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então, Cristo não retirou nada do que ele tinha ensinado. Pelo contrário, depois da murmuração, repreendeu eles, dizendo: Não murmurem, e enfatizou novamente que ele era o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas que ouvissem o Pai iam reconhecê-lo e teriam vida eterna. Ele ainda disse, e essa parte eu adoro, porque eu fico imaginando Cristo falando com eles, dizendo: Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Agora, além do murmúrio que já tinha começado, começou uma disputa entre eles. E os judeus diziam entre si: Como pode dar esse a sua carne para comer? Olha só, não tinha nada a ver com se tornar canibal, comendo a carne humana. Nada disso. Jesus estava dizendo que o sacrifício expiatório que ele realizaria, que tinha efeito sobre a carne e o espírito, ele sofreria a morte física e a morte espiritual, fariam com que a possibilidade da vida eterna se tornasse uma realidade. E a ressurreição, uma verdade para todo mundo. Todos aqueles que haviam nascido na mortalidade seriam ressuscitados. Então, o que precisava para que pudéssemos ter vida eterna é provar da carne de Jesus. Por isso ele vai continuar ensinando. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne, ele insistindo nesse simbolismo, né? Quem come da minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, e assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Assim como o Filho e o Pai tinham um relacionamento íntimo e um propósito único de levar a salvação e vida eterna, aqueles que comessem e bebessem do corpo e sangue de Cristo seriam um com ele. Portanto, receberiam a vida eterna, que é a maior dádiva de Deus. As intenções daqueles que comessem e bebessem, as ações deles seriam semelhantes à de Jesus Cristo. Este é o pão que desceu do céu, não como vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão, eu imagino Cristo enfatizando, este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, enquanto ele estava ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Duro é esse discurso. Eu já vi algumas pessoas que fizeram sagrados convênios com Deus, se tornando membros da Igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias, tendo sido abençoados com milagres, de fato, tendo testemunhado a multiplicação de bênçãos em suas vidas e tendo se esforçado nos primeiros dias para atravessar o mar turbulento e chegar diante de Jesus. Mas, por causa de algo que não entenderam bem, pode ter sido um acontecimento na história da igreja. Pode ter sido um erro de um líder do passado ou do presente. Pode ser alguma norma da igreja que não estão entendendo. Pode ser um vídeo na internet que assistiram e criou confusão na cabeça. Qualquer coisa que tenha acontecido. Pode até ser adversidades na vida e a pessoa tem orado para se livrar daquilo, mas parece que o milagre que ela viu no passado não está acontecendo mais. O cântico do amor que redime, aquela música maravilhosa que eles ouviram nos primeiros dias da conversão, parece que não está tocando mais. E alguns deles dizem: dura esse discurso. Eu não consigo mais permanecer no barco, no velho barco chamado Sião. Eu prefiro pular no mar do que ficar aqui. Eu não consigo conciliar mais meus pensamentos com algum ponto doutrinário ou com um fato da história da igreja. Eu simplesmente não consigo entender essas coisas. Eu não tenho mais aqueles sentimentos. E você tem um desejo de, como esses discípulos de Cristo, tornar para trás. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Quer dizer, esse erro de um líder, esse problema que você vê na história da igreja, esse desafio com alguma norma da igreja, isso que está desafiando o seu testemunho e as experiências que você teve no passado, isso está te escandalizando, isso está te fazendo perder o sono, ficar irritado, deixar de ler as escrituras, começar a nutrir sentimentos de ceticismo. Jesus perguntou e continuou dizendo: que seria, pois, se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? Se o véu se rompesse e você pudesse ver a glória do Filho de Deus, a majestade de seu reino que foi estabelecido nesses últimos dias, o poder que ele derrama para os líderes e santos dessa igreja. Será que você mudaria a sua perspectiva? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita.
As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Ou seja, você precisa, meu irmão e minha irmã, que está nesse embate, lembrar que é o espírito que vivifica. Nós precisamos fortalecer nosso espírito, nosso testemunho espiritual, porque a carne nada aproveita. Talvez, se você tiver uma grande revelação, vai ser uma visão da eternidade, né? Ver milagres como a multiplicação de alimento que nós vimos aqui. Essas coisas, elas são importantes e elas seguem aqueles que creem. Esses sinais acontecem e nós nos regozijamos e nos fortalecemos, mas a insistência em pedir sinais sem andar pela fé pode ser um perigo, porque as palavras de Cristo são espírito e vida. É nelas que nós vamos encontrar a fonte que brota para a vida eterna. Como você está em relação ao sacramento? Faz essa ponderação, porque se sua atitude para com o sacramento ela é digna, honesta, íntegra, então é provável que você vai ter espírito de gratidão, vai lembrar dos convênios que você fez com Deus e vai procurar andar corretamente perante Ele. Se sua atitude do sacramento for desleixada, às vezes você nem está indo na igreja mais tomar o sacramento, é provável que esses sentimentos de dúvida, incredulidade, de vontade para com o pecado, eles cresçam. O sacramento é simbolicamente a carne e o sangue de Jesus Cristo, onde nós renovamos todos os convênios que fazemos com Deus, iniciando pelo convênio batismal. Então, quando nós tomamos o sacramento dignamente, a promessa é que o Espírito nos será dado, e o Espírito vai nos vivificar. Não significa que você tomando o sacramento dignamente toda semana. O que significa tomar dignamente? Significa se arrepender, estar preparado para essa ocasião, cantar o hino durante o sacramento, fechar suas redes sociais, ficar ponderando sobre Jesus Cristo, tomar a água, comer o pão em lembrança do Salvador, né? Primeiro comer o pão, depois tomar água, nessa ordem. Prestar atenção às palavras da oração. Fazer e guardar convênios. Se você tomar o sacramento nessa atitude, então sim, você terá espírito e vida. E esses momentos de desafio, eles serão isso, momentos, serão passageiros. Dê o tempo para que essas questões se solucionem. E elas serão solucionadas. Uma grande dúvida, um grande desafio que você tem hoje, com o passar do tempo, não vai ser mais. Você vai ouvir e ver coisas que te farão entender, mas você tem que andar pela fé. Não é o seu tempo que as respostas e as soluções surgem, mas é no tempo e na maneira de Deus. Então, o convite que eu faço para vocês, que infelizmente vários daqueles discípulos não seguiram, é que continue no barco, continue seguindo o Salvador, mesmo que você não tenha certeza sobre todas as coisas. Você tem certeza sobre alguma delas, não tem? Você sabe que Deus vive e que Ele te ama. Você sabe que Jesus é o Cristo. E se não, ora e obtenha essa sabedoria. E com essa certeza, prossegue no caminho, ainda que venham ventos, ainda que venham dificuldades. Jesus continuou dizendo: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Se você está na igreja de Jesus Cristo Santos dos últimos dias, é porque o Pai assim quis. Ele determinou que você recebesse essas bênçãos para o seu benefício, para o de sua família e para que você convidasse outros a virem a Cristo também. Infelizmente, o 66 relata o seguinte: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Jesus voltou-se aos 12 e perguntou: quereis vós também retirar-vos? Se essa pergunta fosse direcionada a você, quando você percebe que alguns que você amava e admirava voltaram para trás e já não andavam mais com Jesus, deixaram a igreja dele, deixaram os mandamentos dele.
Talvez seja até um missionário que tenha te ensinado e te ajudado a vir para a igreja, hoje já não está mais firme no Evangelho. Talvez um líder querido do passado tenha fraquejado e caído. E a pergunta que pode vir na tua mente é essa que o Salvador fez no passado. Quereis vós também retirar-vos? E eu oro para que você tenha a mesma resposta que Pedro teve. Porque eu não acredito que Pedro ficou demorando muito para dizer o seguinte para o Salvador: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Nas palavras da tradução agora, ficou assim: cremos e sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro talvez não sabia todas as coisas. Por exemplo, ele não sabia como Cristo tinha alimentado uma multidão de tantas pessoas. Mas ele sabia uma coisa, embora não pudesse explicar tudo. Talvez ele nem conseguisse entender muito bem o que Jesus tinha falado sobre ser o pão que desce do céu. Mas o Espírito Santo havia testificado a Pedro que Jesus era o Cristo. Embora o dom do Espírito Santo viesse bem mais tarde, no dia de Pentecostes, o Espírito estava presente para mostrar a verdade. E Pedro pôde responder: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e sabemos. Você crê e sabe que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? Se você tem esse testemunho, meus irmãos, persevera nele e as outras coisas serão acrescentadas. Jesus respondeu: Não escolhi vós a 12, e um de vós é um diabo. Falava isso com relação a Judas Iscariotes, porque sabia que ele entregaria o Salvador. Antes dessa ocasião do discurso do pão da vida e dessa expressão de fé de Pedro, nós temos a madrugada, né? Na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite era, se vocês verem aqui na nota de rodapé, entre as 3 e as 6 da madrugada. Então estava bem escuro, o mar estava muito agitado, o barco ele acabou se afastando. Jesus havia se retirado para orar enquanto os discípulos estavam no mar. Mas Jesus ele percebeu que o barco estava afastado, então tudo bem. Não existia celular para falar, ó, volta aqui me pegar que vocês me esqueceram, né? Ele decidiu, vou andando até eles. E dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar o mar, assustaram-se. Claro, também ia me assustar, né? Nunca vi uma coisa dessas. No meio da madrugada, imagina, a gente lutando lá para, já cansado, né, do dia, mas lutando para manter o barco em ordem por causa dos ventos, da agitação do mar, aparece ali uma pessoa andando nas águas. E eles disseram: "É um fantasma!" Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo. Sou eu, não temais. Eu não sei se Jesus esperava isso, mas o impossível Pedro logo disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco. Agora, ele está descendo do barco não em terra firme, não na praia, onde as águas podem até seu joelho, no máximo, até aqui em cima no ombro. Não, ele está no meio do mar. Mas diz a Escritura que ele desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus.
Na nossa leitura apressada das Escrituras, talvez nós passemos pelo versículo 29 muito rápido e a gente já pula, né, do 28 para o 30, dizendo que Pedro começou a afundar porque ficou com medo do vento. Mas prestem atenção, Pedro, ele desceu do barco, andou sobre as águas. Ele deu passos, não sei quantos foi, mas ele andou, indo em direção a Jesus. Eu admiro muito Pedro. Ele não era um homem perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Mas eu admiro a fé e a coragem dele. Esse tipo de fé é que nós vamos ver algumas horas depois, quando Jesus dá esse sermão do pão da vida, e Pedro, ao ver outros discípulos se afastarem, diz: para onde eu irei? Eu quero ficar contigo. Eu tenho crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Que poderoso era Pedro. Mas é verdade, aconteceu no versículo 30, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Que lição importante aqui. O medo, ele é o contrário da fé. A dúvida é o contrário da fé. Quando nós temos medo ou dúvida, nós começamos a afundar. Existe um antídoto para isso. Existe uma maneira de vencer o medo. E é clamar pela ajuda do Senhor Jesus Cristo. Pedro, quando começou a afundar, disse: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, quando vocês tiverem dúvidas ou medo, e eles podem ser bem reais, as coisas que podem te levar a esse sentimento paralisante, elas são compreensíveis, né? Às vezes passamos por um momento familiar muito difícil, onde alguém tem uma doença que é incurável, ou alguém falece, ou tem desemprego, tem problemas de rebeldia. Existem tantas coisas que acontecem na nossa vida que a gente pode mesmo começar a afundar. Porque esses pensamentos, esses sentimentos, eles nos atacam e a gente se sente submerso, tá afogando. Peço para você que, se estiver afundando, lembra de voltar os olhos para Jesus e clamar como Pedro fez: Senhor, salva-me. Você sabe o que vai acontecer se você clamar ao Senhor, salva-me? E logo, essa palavra logo, ela é muito significativa. Ela significa que rapidamente Jesus foi até Pedro e, estendendo a mão, segurou. Da mesma maneira, meus irmãos e minhas irmãs, se você estiver afundando, e todos nós temos problemas, às vezes a vida está mais tranquila, mas às vezes a vida está muito difícil e nós não conseguimos ver como vai ser o dia seguinte. Se for esse seu caso, clama ao Senhor com grande fé: Jesus, salva-me. E um braço de misericórdia vai ser estendido. Eu não sei como Jesus vai fazer isso na sua vida. Talvez uma nova oportunidade surja de trabalho, talvez uma inspiração para como tratar um filho rebelde, talvez seja um amigo querido venha falar com você e sua família e sugira coisas, como por exemplo ir ao templo, ler mais as escrituras. Eu não sei como, mas Deus, ele pode estender a mão. Geralmente ele faz através de outras pessoas e milagres vão acontecer na sua vida. E você não vai mais estar submerso. Eu imagino Jesus tirando Pedro e caminhando junto com ele de volta ao barco. Porque junto com Jesus, Pedro tinha segurança de caminhar. Diz aqui: homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu penso nessa escritura um pouco diferente. Embora, é verdade, tenha sido uma repreensão, eu penso que Jesus teria dito algo como, mas essa é a minha versão, tá? Não vai levar muito a sério.
Homem, faltou pouca fé, porque você duvidou. Então, imagino Jesus, claro, chamando a atenção de Pedro sobre isso, mas meio que um elogio, dizendo: Pedro, parabéns, você estava indo bem, você andou sobre as águas. E porque você duvidou e faltou fé, você começou a cair. Por que isso aconteceu, Pedro? Pensa sobre isso, para que sua fé seja fortalecida. Quando subiram ao barco, o vento acalmou. Muitas pessoas procuraram Jesus, né? Rogaram-lhe para que ao menos lhe tocasse a orla das suas vestes. Todos os que tocavam ficavam sãos. E Marcos 6 também diz assim: E aonde quer que entrava, em cidades, ou aldeias, ou campos, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que ao menos os deixasse tocar a orla de suas vestes, e todos os que lhe tocavam saravam. Falando sobre as curas do Salvador Jesus Cristo, para terminar nossa conversa hoje, eu queria conversar sobre essa cura que o Senhor faz, lá em João 5. Estava chegando a Páscoa, Jesus ele foi para Jerusalém, e lá em Jerusalém, próximo às portas das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tinha uma lenda sobre isso. Ficava muita gente que estava aflita e doente naquele lugar, e as águas tinham um movimento, né? E de tempos em tempos subia aquelas bolhas, aquele movimento, né? Não sei o que acontecia lá, mas alguns especialistas acham que tinha um ponto de pressão, né? Que de tempos em tempos subia, e aí as pessoas pensavam o seguinte: um anjo tocou as águas. Se eu for nessa água, imediatamente depois do anjo ter tocado, eu vou ser curado. E tinha lá um certo homem que 38 anos se achava enfermo. Eu imagino, 38 anos. Quantos anos você tem aí? Pensa. Talvez você tenha menos de 30 anos. Então é mais do que tua idade, né? Talvez se você já tem aí 60 anos, é metade do teu tempo, mais da metade do teu tempo de vida, né? Se você tem 70 anos, é quase a metade do seu tempo de vida. É muito tempo para uma pessoa ficar enferma. E a gente não sabe quanto tempo ele estava lá naquele lugar. Mas o fato é que ele já estava acampado há algum tempo. Porque, pelo que a gente lê aqui, ele já havia feito tentativas, mas ele não conseguia, porque assim que a água subia, né, que se movimentava lá, as águas que o anjo tocava na lenda, não era anjo tocando, mas eles pensavam que era assim, não tinha ninguém para levar ele e mergulhar lá nas águas e ficar curado. E uma coisa que me chama a atenção é que de todos os enfermos que estavam lá, né, Jesus talvez fosse interagir e atender outros, mas o relato como João coloca é o seguinte: e estava ali um certo homem, especifica que esse homem, que sofria há 38 anos, estava lá. E mostra Jesus indo direto falar com ele. Mais uma vez, isso mostra como Jesus se preocupa com o indivíduo. Ele conhece cada um de nós. E aquele homem esperou 38 anos. Mas valeu a pena, porque o Deus de Israel estava lá. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro adiante de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. Mas aquele dia era sábado. E quando os judeus viram que um homem estava levando sua cama no sábado, falaram: opa, a lei de Moisés diz que não pode fazer mudança no dia do sábado. O homem respondeu: olha, aquele que me curou me disse para mim tomar minha cama e ir embora. Eles perguntaram: quem te curou? Né?
E o que fora curado, aquele homem, livre de sua enfermidade, que durou quase 4 décadas, falou: eu não sei. Essa é uma das poucas curas que acontece sem que a pessoa saiba que Jesus é que está curando ela. Mas é interessante porque depois que, que ele foi curado e ele se foi, Jesus encontrou aquele homem no templo, né, mostrando que aquele homem era um fiel cumpridor da lei de Deus, porque foi no templo. E ele disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Então, Jesus se revelou para ele no templo e disse para ele não pecar mais. Então, parece que a enfermidade dele tinha sido associada ao pecado há muito tempo atrás. E agora Jesus disse, ó, não peca mais. É uma das interpretações possíveis. Eu não sei muito bem se está associado ao pecado. Eu não gosto de pensar nessa ideia. Talvez o que Jesus está querendo dizer aqui, ó, é que ele não devia pecar mais para que uma coisa pior do que uma enfermidade tão longa pode acontecer. E o que é? O pecado nos leva à morte espiritual. Pensa na pior doença que existe. Né? Existem muitas terríveis. Não precisa ficar muito tempo pensando sobre doença. Mas, imagina AIDS ou um câncer terrível. A pior dessas doenças não é pior que o pecado. Porque o pecado nos mata espiritualmente, nos afasta do nosso destino eterno em glória com Deus. Então, o que Jesus está dizendo para aquele homem é o seguinte, ó, não vai pecar, porque vai acontecer algo pior. Talvez você vai continuar andando e saudável até você ser chamado para o outro lado do véu, mas se sua vida estiver em pecado, o seu destino vai ser pior. Muito melhor seria que você ficasse acamado em doença, mas guardando os mandamentos, do que saudável, né, no exterior, como muitos daqueles judeus pareciam que eram espiritualmente saudáveis, mas eram hipócritas. Então, tinha que ter muito cuidado com isso. Agora, Jesus não era bem visto pelos judeus por ter curado no sábado, e eles já estavam procurando matar Jesus. Jesus, conhecendo aquele pensamento, disse o seguinte no 17: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Uma das coisas mais especiais do livro de João é ver o relacionamento de Jesus com o Pai e como Jesus ensinava sobre as características de seu Pai Celestial. O Pai Celestial não é um Deus que está no trono descansando, comendo uva e só olhando as criações dele. Não, é um Deus que está trabalhando ativamente para a salvação de seus filhos. Ele nos ama, ele se importa com cada um de nós. E se ele estava tão envolvido no trabalho, o filho, seguindo seus passos, estaria também. Deus, ele trabalha. Jesus trabalha. E nós precisamos trabalhar. Não podemos perder tempo. Nós temos que produzir muitos frutos. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, segundo a ideia deles, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mas era mesmo, né? Literalmente era o pai de Jesus. Mas Jesus respondendo disse-lhes, na verdade, e Jesus não escapou disso. Jesus ele encarou os judeus dizendo claramente quem ele era. Na verdade, vos digo que o filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Então, Jesus conhecia o pai, ele tinha visto o pai, ele seguia o exemplo do pai, porque o pai ama o filho e mostra-lhe todas as coisas que faz. E ele lhes mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Porque como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Porque também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Ou seja, o Pai eterno, Elohim, deu ao Filho a responsabilidade de julgar
todos nós, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, se nós desprezarmos o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, também desprezamos o Pai, porque Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. Na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida eterna. E aí, Jesus, ele fala uma coisa muito importante para nós dos últimos dias, que nos distingue de outras religiões, né? Que é a obra vicária. Ele diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Aí você diz, poxa, mas a obra vicária começou só depois que Cristo ressuscitou. Por que ele fala, e agora é, né? A hora que os mortos vão ouvir. Será que ele não estava falando, Lucas, em vez de falar dos mortos do mundo espiritual, os mortos assim na terra, quer dizer, as pessoas que estão andando, mas têm morte espiritual? Para deixar isso mais claro, ele continua o discurso dizendo, porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim concedeu também o Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Então, é verdade que Cristo queria ajudar aqueles que estão mortos espiritualmente, né? Estavam andando na terra, mas Cristo está falando aqui que a hora viria em que aqueles que estavam nos sepulcros teriam o privilégio de ouvir o Evangelho e saber verdades através do Filho de Deus. Então, não precisariam ficar maravilhados com isso, porque a obra de Deus atingiria até os mortos. O Senhor da eternidade havia dado poder para que o Filho exercesse juízo. Ele era o Filho do homem de santidade. É um título muito sagrado, os judeus sabiam disso, e não ficaram nada felizes que Cristo estava dizendo literalmente que ele era o Filho de Deus. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. E aí ele fala que ele não testifica de si mesmo, né? Mas as escrituras testificam, João testificou. Se você ver no versículo 34, na tradução do profeta Joseph Smith, vai estar assim: e ele não recebeu o seu testemunho de homem, mas de Deus, e vós mesmos dizeis que ele é um profeta, portanto deveis receber o testemunho dele, falando sobre João Batista, né, que testificou dele. E no 36, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para que eu consumasse, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. O Pai me enviou e testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste a sua forma. Mais uma vez, Deus tem uma forma, né? E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, os judeus sabiam que as Escrituras eram a palavra de Deus e guiava eles à vida eterna. Então Jesus diz, vai estudar as Escrituras, examinai as Escrituras, porque vocês acham que tem vida eterna? Pois bem, elas testificam de mim. Ler as Escrituras, estudar as Escrituras não vai te dar a vida eterna. As Escrituras vão mostrar quem é Jesus. E Jesus vai te dar a vida eterna. Não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo a honra dos homens. Então Jesus estava pouco se importando com a honra dos homens. Lembra que as pessoas queriam tornar ele rei e ele escapou? Não queria isso? Então, se ele era reconhecido pela corte dos judeus, né, pelo sinédrio e por todos os outros poderes que haviam na terra, não estava nem aí. Ele estava para cumprir a vontade de Deus. Ele estava aqui para ajudar as pessoas a ter vida eterna. Então ele não recebia a honra dos homens. Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Então ele estava acusando aqueles homens e mulheres de buscarem a honra dos homens e não a glória e o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não pensais que eu vos hei de acusar para com meu Pai?
a um que vos acusa, Moisés, em que pusestes a vossa esperança. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Porém, se não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Nossa, foi uma repressão muito dura para aqueles judeus que se orgulhavam de conhecer a lei e os escritos que Moisés havia revelado ao povo. Agora, Moisés amava e conhecia o Senhor Jesus Cristo como Deus Jeová. Antes de nascer, Jesus Cristo possuía glória e poder e majestade. Da sarça ardente, Jesus havia falado com Moisés. E Moisés conhecia a sua face, pois falava com ele como um amigo fala com o outro. Moisés tentou diligentemente ensinar o povo sobre a vinda do Messias. Levantou símbolos no deserto, como a serpente de metal numa haste. Todas as pessoas que olhassem podiam ser curadas. Também feriu a rocha para que a água de salvação saísse. Mas não só isso, Moisés ensinou claramente o povo dizendo: vai ser levantado um profeta maior do que eu. Ele vai ser semelhante, mas ele vai ser maior. E quem não ouvir vai ser afastado do povo. Mas os judeus ignoravam isso e não queriam entender que as escrituras estavam testificando de Cristo. Então, naquela ocasião, próximo à Páscoa, Jesus claramente ensinou a eles isso. Meus irmãos, vamos aceitar esse testemunho, porque às vezes nós não somos muito diferentes desse grupo de judeus. E nós vemos tantas e tantas maravilhas, mesmo a voz do Filho do Homem nessa última dispensação, falando que nós devemos examinar as Escrituras, que nós devemos buscar, guardar os mandamentos do Pai, que nós devemos nos afastar das honras dos homens e buscar a glória de Deus. E nós não queremos seguir muito essas coisas. E aí não podemos ficar admirados quanto no último dia nós não formos reconhecidos pelo Messias, porque ele há de nos julgar. Testifico que essas coisas são verdadeiras e eu sou grato por vocês estarem aqui assistindo esse vídeo. Nós temos conferência geral na semana que vem. Será dia 1º e dia 2 de abril. Uma ocasião muito especial para ouvirmos nossos profetas e líderes gerais da igreja. Eu testifico a vocês que eles foram chamados por Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo determinou que eles estivessem à frente dessa obra. Eu os amo e eu os honro. Eu, como vocês, não conheço vários deles pessoalmente. Eu não convivo com eles, não vou na casa deles, mas, assim como vocês, eu recebo instruções desses líderes de 6 em 6 meses. E o motivo pelo qual eu sei que eles foram chamados por Deus é que o Espírito Santo, que testificou a Pedro que Jesus era o Cristo, também me testificou que Deus chamou esses homens e mulheres. E eu convido vocês a darem atenção ao que eles vão ensinar. Eles testificam a verdade, eles nos ensinam o caminho, eles fazem com que nós tenhamos os olhos direcionados a Jesus Cristo. Se você está afundando no mar, se você já está 35 anos ou mais sofrendo, vá para a conferência geral, buscando encontrar o Salvador Jesus Cristo. E eu prometo que ele vai multiplicar bênçãos na sua vida. Os peixinhos e os pãozinhos que André pensou que não seria suficiente, serão multiplicados. E você vai se encher de gratidão ao ver que o pão que desce do céu é Jesus Cristo e que ele quer habitar no teu lar. Obrigado por assistirem esse vídeo. Compartilha com seus amigos e encontro vocês no próximo vídeo. Até mais.